Bom, a gente está continuando a nossa série sobre igreja missional e eu me dei conta de algo hoje à tarde, pensando sobre a série, que esse nome não é nada missional. Porque quem não é crente e não leu livros específicos não sabe o que isso aqui quer dizer. Então, você vai entender. Se você não entendeu o porquê que isso não é missional, no final da palavra você vai entender. Como eu falei, eu vou recomendar, eu não vou dar nem sortear, tá? Eu vou recomendar. Significa que você compra. Eu vou recomendar alguns livros que falam sobre esse assunto, porque a gente não tem como cobrir todo o conteúdo necessário para você realmente se aprofundar nisso daí. Então eu vou falar de alguns livros que falam do assunto, que eu tenho. Os que eu não tenho, se você quiser me dar, eu aceito. Mas eu posso também recomendar outros. Mas esses aqui são livros muito bons. Dentro do que a gente vai falar hoje, esse conceito que é tratado nesse livro amarelinho aqui é muito importante. O nome do livro é Introdução à Cosmovisão Cristã. Esse livro aqui é relativamente novo e ele vai tratar sobre esse assunto da cosmovisão cristã, que é nada mais do que uma visão de mundo cristã, no sentido de ser uma visão da vida, da criação, da terra, da cultura, baseado nas Escrituras. Então, tem alguns outros livros desses autores aqui, mas são dois autores, o Michael Gorin e Craig Bartholomew. É um livro, eu não terminei de ler ele ainda, mas ele é um livro que realmente ele está fazendo aquilo que ele se propõe a fazer, que é dar uma introdução ao conceito de cosmovisão e a aplicação disso, ou seja, a entender como que você aplica a Bíblia, as Escrituras, a todas as áreas da sua vida, não somente a como que a gente vive a nossa vida, entre aspas, religiosa, ou seja, não vai falar sobre a vida cristã no contexto de falar sobre orar, falar sobre o culto, falar sobre ler a Bíblia para Deus falar com você e você sentir educação. Não, ele vai falar sobre como que a visão da Bíblia se aplica à sua vida, seu dia a dia, seu trabalho, sua família, seus relacionamentos, sua vocação. Então, isso daqui é muito importante para entender o que a gente vai trabalhar, que é esse conceito de igreja missional. E outros dois livros que eu quero recomendar fortemente são esses aqui, Cosmovisão Cristã em Transformação, que é esse, e Fé Cristã e Cultura Contemporânea. Esses livros aqui, eles são especialmente bons pelo fato de serem autores brasileiros. Então, esses livros são escritos de uma perspectiva de autores que conhecem o contexto do Brasil. Porque, às vezes, você vai ler algum gringo falando sobre igreja missional, se envolver com a cultura, cosmovisão cristã para a vida do dia a dia, e, às vezes, o cara está falando, não que não seja proveitoso, mas ele está falando de uma perspectiva de alguém que não vive dentro da nossa cultura. Então, determinadas aplicações do dia a dia do brasileiro, do contexto brasileiro, eles não vão estar familiarizados. Então, eu recomendo muito esses dois também. Esse livro aqui é um livro tranquilo de ler. Esses outros dois são um pouco mais difíceis. Então, se você... você pode ser uma pessoa perseverante e abrir o dicionário e o Google e você vai vencer eles. Mas já vou te avisando se você não está familiarizado com os conceitos, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade de avançar no livro, mas vale a pena. Todo o esforço e suor necessário para entendê-los. Bom, eu não tinha muita certeza qual texto eu iria trazer para a gente refletir sobre ele e eu falar de alguns pensamentos sobre esse conceito de igreja missional. Então, eu resolvi fazer uma coisa. Eu vou falar do mesmo texto, todo dia, que eu vou falar aqui, que é Mateus, capítulo 28. Porque as implicações do que tem nesse texto aqui, elas são muitas e variadas.
e existe uma necessidade de um contexto de explicação para que a gente possa entender como que isso daqui se aplica na nossa vida. Mateus 28, a gente vai ler o versículo 19, então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Se você tem Bíblia aí, se você não tem, vê com a pessoa que está do seu lado. Se você não tem como abrir a sua Bíblia que você usa no celular, então ligue a sua Bíblia no texto que eu falei, e a gente vai ler o versículo 19 e depois vamos orar, ok? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, para a gente completar o pensamento aqui. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, esta é a Tua Palavra, Deus. Essas são as palavras que o Senhor proferiu para os Teus discípulos, mas que ecoam até nós, porque são também a Tua Palavra para nós. Senhor, nós queremos nos apropriar, Pai, de cada uma das coisas que o Senhor disse a nosso respeito. Nós queremos, Senhor, realmente beber da fonte de águas vivas, que é a Tua Palavra. Senhor, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Senhor. Senhor, nós somos limitados, somos pecadores, Senhor, somos falhos, erramos tantas vezes, não entendemos tantas coisas. Às vezes o Senhor está falando conosco e nós não atentamos para isso, Senhor. Nós não percebemos isso por conta da nossa distração, Senhor, por conta, às vezes, do nosso foco em coisas erradas, das nossas preocupações, da nossa ansiedade. Mas, Senhor, nós queremos que nesse momento o Senhor cative o nosso coração, a nossa mente para a Tua Palavra. Nós queremos realmente absorver tudo aquilo que o Senhor quer liberar para nós por meio do Teu Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade. Senhor, nós queremos, Pai, liberar a Tua bênção e a Tua proteção para todos aqueles que não têm tanta facilidade assim para se reunir ao redor da Tua Palavra, Deus. Seja por perseguição, seja pela extrema pobreza, mas nós queremos, Senhor, liberar a Tua bênção sobre a Tua igreja, Pai. Em tantos lugares no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos. Libera a Tua Palavra, Senhor. Libera a Tua graça, Senhor, sobre todos nós, sobre o Teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, sobre essa cidade, nós oramos, Senhor, para que a Tua mão poderosa venha sobre o Monte Mor. E queremos disponibilizar as nossas vidas para sermos usados por Ti, Senhor, para trazer transformação para essa cidade, Senhor, para trazer, Senhor, a manifestação do Teu reino aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, como eu falei agora há pouco, eu reparei que o nome dessa série que a gente vai começar a ter aqui, ele não faz jus ao seu tema. Por quê? Porque a gente vai ter que começar falando aqui a respeito do que é uma igreja missional. Já eu vou entrar no texto de Mateus 28, a gente vai discutir algumas coisas que são colocadas ali por Jesus. Mas primeiro, eu queria que você entendesse esse contexto, essa definição. Então, basicamente, o conceito de uma igreja missional é que é uma igreja que faz parte da cultura a qual ela quer alcançar com o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? O que quer dizer fazer parte de uma cultura? Eu não estou falando aqui de uma igreja que é mundana. Eu não estou falando aqui de uma igreja que se conforma aos padrões desse mundo, que são diferentes dos padrões da Bíblia, das Escrituras. Os padrões morais, os padrões familiares, os padrões de trabalho, de ética, de tudo isso, são padrões diferentes dos padrões que são colocados dentro da cultura desse mundo. Mas o que acontece é que existem diferentes aspectos da cultura humana. E para a gente entender por que uma igreja missional, e quando eu digo que a igreja, falando sobre essa igreja missional, eu quero dizer que a igreja deve ser missional. Porque eu acredito que ser missional é o cumprimento daquilo que Jesus nos ordenou
aqui em Mateus 28. Por que eu digo isso para você? Porque quando Jesus fala com os seus discípulos, existe um contexto aqui. Jesus ele já havia sido morto, ele tinha exercido seu ministério durante mais de 3 anos, ele tinha sido morto pelos religiosos da época, ele tinha sido, antes disso, perseguido muitas vezes pelas coisas que ele falava, e quando chegou no momento, no clímax do seu ministério, no momento crucial da mensagem que ele estava proclamando e do trabalho que ele estava fazendo, cuidando e ensinando os seus discípulos, os religiosos se reuniram, o povo na cidade de Jerusalém se uniu e decidiu matar Jesus porque eles não aguentavam ouvir a mensagem que ele tinha para transmitir. Por que eles não aguentavam ouvir a mensagem que ele tinha para transmitir? Porque a mensagem de Jesus confrontava a cultura que havia na época, confrontava a religião que havia na época, confrontava os interesses políticos que existiam na época. Jesus não era um ativista político. Jesus não era parte da elite religiosa da sua época. Jesus não era simplesmente alguém que advogava causas sociais ou simplesmente um tipo de filósofo que pregava uma filosofia de amor ao próximo. Não. Jesus pregava a chegada de um diferente sistema de governo que não tinha nada a ver com a política da região, com a política desse mundo, com a política da sua época. O governo que ele proclamava era o governo do reino de Deus. Era um governo que não tinha a ver com essa terra, que não tinha a ver com os padrões desse mundo. E o fato do governo de Jesus não ter a ver com os padrões desse mundo foi demonstrado pelo meio que Jesus usou para estabelecer a sua autoridade. E o meio que Jesus usou para estabelecer a sua autoridade foi ser morto por meio de crucificação. A morte mais vergonhosa da época. Por que eu digo que esse foi o meio que Jesus escolheu para estabelecer o governo de Deus sobre a terra? Porque quando Jesus foi morto naquela cruz, quando ele foi ali assassinado por aqueles religiosos, por aquelas pessoas na cidade de Jerusalém, naquele momento em que parecia que ele estava sendo derrotado, a verdade é que as forças das trevas e que os conceitos e sistemas desse mundo estavam sendo derrotados na cruz, porque eles mataram aquele que era justo. E quando eles mataram aquele que era justo e que era completamente sem pecado e que era o Filho de Deus, eles automaticamente abriram mão do governo de Satanás. Automaticamente, eles deram para Jesus o direito de governar sobre toda a terra. Porque a partir do momento que ele foi morto, ele cumpriu a sua missão que o Pai havia lhe dado antes dele vir para a terra. E quando ele cumpriu a sua missão, ele recebeu a autoridade que Adão, o nosso mais distante ancestral, tinha perdido quando ele, no Jardim do Éden, decidiu se rebelar contra Deus e seguir aquilo que era a orientação de Satanás. Então, nesse momento na cruz, numa aparente derrota, Jesus estava alcançando a vitória plena, por meio de fazer a vontade do Pai e de reconquistar aquilo que tinha sido perdido por Adão. E quando Jesus fez isso, confrontando os poderes das trevas e as estruturas desse mundo, ele não só fez isso por meio da sua morte, mas ele fez isso por meio da sua ressurreição. Jesus era santo, ele era puro, ele era justo, e a morte não podia mantê-lo sobre o seu cativeiro. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado, a morte é resultado do pecado. Mas Jesus morreu não por causa dos seus pecados, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E ao morrer por um pecado que não era seu, estando na sepultura, mas sendo justo, o poder de Deus veio sobre ele e ele ressuscitou. E por isso ele vive até hoje.
E isso eu não estou falando simplesmente de uma noção religiosa que nós temos. Eu não estou falando que Jesus ressuscitou e ele voltou a viver nos nossos corações como algo simbólico. Não, Jesus literalmente foi morto, sepultado e o seu corpo voltou a viver. Mas ele voltou a viver não como ele era antes, mas ele voltou a viver numa existência superior àquela que ele tinha. Ele voltou a viver, ele ressuscitou com um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? É um corpo que é cheio da glória de Deus e que não tem nada das imperfeições do pecado. E é esse corpo que Jesus prometeu que aqueles que crescem no nome dele, se arrependessem dos seus pecados e dedicassem as suas vidas ao reino de Deus, iriam receber no dia da sua vinda, quando ele voltasse para a terra. Então, mas antes de Jesus ir embora e anunciar para os seus discípulos que em algum momento ele voltaria, ele falou com os seus discípulos a respeito de várias coisas. E uma das coisas que ele falou está registrada aqui em Mateus 28. E ele disse para os seus discípulos: olha, eu tenho toda a autoridade agora. Eu cumpri a missão que o meu Pai me deu. Eu fiz tudo aquilo que estava determinado a meu respeito, que havia sido profetizado muitas centenas de anos antes de eu vir a existir aqui na terra como um homem. Mas agora que eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, eu tenho uma missão para vocês que andaram comigo durante esses 3 anos e meio. Eu tenho um propósito que vocês devem alcançar enquanto eu não voltar para a terra. E esse propósito é o que ele fala para eles aqui no versículo 19. Ele fala: eu quero que vocês vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. E quando Jesus fala de fazer discípulos, o que ele está querendo dizer para os seus discípulos é: o processo que eu tive com vocês, de andar com vocês, de ensinar a vontade do Pai, de ensinar como viver da maneira que agrada ao Pai, e de acordo não com o reino desse mundo, mas de acordo com o reino de Deus, com valores que não têm nada a ver com os valores estabelecidos nessa cultura, que estão ligados a poder, que estão ligados a dinheiro, que estão ligados a sexo, que estão ligados à autonomia do ser humano. Não, vocês vão ensinar as pessoas a andar na dependência do Pai e de acordo com a vontade dele que ele revelou nas suas escrituras. E vocês vão ensinar essas pessoas da forma como eu ensinei a vocês, que é andando com essas pessoas no dia a dia e ensinando para elas não como elas devem se comportar religiosamente, mas como que elas devem se comportar enquanto elas realizam o seu trabalho, enquanto elas vivem com a sua família, enquanto elas se relacionam com seus amigos, enquanto elas se relacionam com a cidade onde elas vivem. Jesus falou para eles: eu quero que vocês tornem essas pessoas das nações em discípulos. Mas quando Jesus usa a palavra nações, ele não está querendo dizer para nós que nós devemos simplesmente ir para outros países e nesses países pregar o evangelho. A palavra que Jesus usa para nações aqui é a palavra que nós muitas vezes usamos como etnias. Ele não está falando: olha, vão em cada país do mundo e façam discípulos. Ele está dizendo: eu estou enviando vocês a todas as etnias, a todos os grupos étnicos da terra, para que vocês nesses grupos étnicos façam discípulos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus enfatizou ao falar com seus discípulos que eles deveriam alcançar grupos étnicos específicos, você acha que a cultura desses grupos étnicos não estava sendo levada em consideração quando ele falou isso? Você acha que Jesus, ao enfatizar que grupos diferentes, de diferentes etnias, com diferentes contextos culturais, deveriam ser alcançados pelo Evangelho, será que Jesus não estava querendo dizer que a cultura na qual aquelas pessoas estavam inseridas, deveria ser levada em consideração? Eu te digo uma coisa: a primeira coisa que você tem que pensar é que se você vai pregar para uma etnia diferente da sua, você vai ter que aprender uma outra língua. Então, Jesus não estava dizendo para os discípulos: vão para outras etnias, vão para outros povos, vão para outros grupos que são de culturas diferentes das suas, cheguem lá e comecem a pregar em hebraico para eles.
Comecem a pregar em aramaico para eles, que era as línguas que os discípulos falavam. Ele não está dizendo, olha, eu ensinei para vocês, eu falei palavras em hebraico, eu falei palavras em aramaico. Isso daí é a mensagem que eu tenho, isso é a palavra de Deus. Então, quando vocês chegarem nas outras nações, vocês têm que chegar para as pessoas, vocês têm que ensinar elas a ler e a falar hebraico e aramaico. E essas pessoas, elas precisam entender essas línguas para que elas possam, de fato, se tornarem meus discípulos. Foi isso que Jesus disse? Sim ou não, gente? Não, obviamente não. Ele estava falando para os discípulos, vai para outras etnias e pregue para eles. Como que você vai pregar? Você vai ter que falar a língua dos caras. Você vai ter que entender como se comunicar com eles. Você vai ter que pegar a mesma mensagem que eu falei e falar para eles na língua deles. E isso, por si só, já é uma adaptação cultural do Evangelho. Porque cada tribo, cada língua, cada nação, cada etnia tem o seu próprio linguajar, tem a sua própria maneira de se expressar. E a questão é que, quando Jesus falou para eles irem por todas as nações, ele estava dizendo de maneira implícita que cada um dos discípulos, em qual nação ele fosse, ele precisaria se adaptar à cultura daquela nação. Ele precisaria contextualizar a mensagem do Evangelho de acordo com os ouvintes os quais ele queria alcançar. E é isso que nós devemos fazer. É muito fácil entender isso quando você fala de missões fora do nosso país. É muito tranquilo. É muito normal um missionário que vai ser enviado para um país onde a cultura é diferente, onde a língua é diferente, onde os costumes são diferentes. É muito normal que um missionário que vá para um outro país entenda a sua necessidade de falar a língua daquele país, de respeitar os costumes daquele país, de adaptar a forma como ele se expressa, para que a mensagem do Evangelho alcance aquela nação, alcance aquela etnia. E qual que é o nosso problema? Como igreja, hoje, o nosso problema é que nós achamos que isso deve ser feito quando alguém vai para a África. Mas nós não achamos que isso deve ser feito quando nós vamos à padaria. Quando nós chegamos em um país diferente do nosso, nós entendemos que, se nós tentarmos impor os nossos costumes àquela etnia, àquela nação específica, isso vai ser ofensivo e isso vai se constituir uma barreira para a pregação do Evangelho. Mas nós não temos essa noção na cidade onde nós nos encontramos. Por quê? Porque fora do país a gente quer contextualizar, mas dentro da nossa cidade a gente quer impor a subcultura evangélica para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria, principalmente se você foi criado em igreja, eu queria te dar uma notícia. As pessoas no mundo não entendem o que você diz. As pessoas no mundo não se identificam com a linguagem que você usa, com os dilemas que você aborda. Eles podem parecer muito importantes para você. Eles podem, inclusive, ser legítimos. Podem ser dilemas e anseios e preocupações legítimas, relacionadas à nossa obediência a Deus. Algumas não são tão nobres, algumas estão relacionadas aos ídolos do nosso coração que nós revestimos de religiosidade. Mas a questão é que existe uma mensagem, e essa mensagem precisa ser pregada, e essa mensagem precisa ser vivida, e ela precisa ser vivida de uma forma que transmita para o mundo ao nosso redor aquilo que é a missão que Jesus nos deu. Então, quando eu falo de uma igreja que faz parte da cultura na qual ela está, que faz parte da cultura
a qual ela quer alcançar. Eu me refiro a uma igreja que fala a mesma língua da região onde ela se encontra. Eu me refiro a uma igreja que é missional. Que lembra que eu falei que o missionário, ele pensa em contextualização. O missionário, ele pensa em como se relacionar com a cultura de forma que ele transmita a mensagem do evangelho. Então, a igreja missional é uma igreja que faz missões sem trocar o seu CEP, sem trocar o seu endereço. Ela assume uma postura de um missionário sem precisar sair do país. Por quê? Porque ela tem um compromisso em fazer com que diferentes tribos, diferentes expressões culturais que nós temos às vezes dentro de uma mesma cidade, possam de fato ouvir a mensagem das boas novas, a mensagem do evangelho. E essa é a nossa proposta aqui com essa série, essa é a nossa proposta aqui com esse tempo, falando a respeito disso, porque nós precisamos, nós como comunidade aqui, eu não estou falando de maneira genérica, eu estou falando de cada um de nós aqui, nós precisamos de um choque para nos tirar da nossa subcultura evangélica, da nossa cultura religiosa, que não é válida, que não deveria ser vivida, que não deveria existir, porque ela nos impede de cumprir a missão que Jesus nos deu. O que eu estou propondo aqui, e eu sei que eu tenho apoio dos meus irmãos da liderança, eu sei que eu tenho apoio de vocês, o que eu estou propondo aqui é que nós comecemos a nos engajar numa reforma missional dessa comunidade. Um dos conceitos da reforma protestante, foi fruto da reforma, é que a igreja, ela não apenas sofreu uma reforma, mas ela deve continuamente estar se reformando. Ela deve continuamente reavaliar as suas práticas e a transmissão da mensagem que foi dada para nós como uma herança pelo próprio Jesus. E o meu desejo é aplicar isso para a nossa vida aqui como comunidade. O fato de nós termos uma ênfase na oração, uma ênfase em termos experiências reais com Deus. O fato de nós termos uma ênfase na palavra e no ensino não nos impeça de ter uma conexão com as pessoas dessa cidade. E essa é a minha proposta, esse é o meu desejo com essa série de mensagens, e eu quero trazer para vocês conceitos que vão nos ajudar a prosseguir com essa reforma como comunidade, para que a gente possa frutificar para o reino de Deus. Amém? Bom, vamos prosseguir aqui. Então, o que eu quero continuar falando aqui é o seguinte: a gente precisa entender, então, a respeito de algumas coisas que a gente vai falar sobre essa missionalidade, sobre esse aspecto missional da igreja. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é a respeito de cultura. O que é cultura? Porque a gente fala sobre esse termo, a gente usa esse termo, a gente fala a respeito disso, não porque a cultura de tal lugar é diferente da cultura daqui, não porque, ainda mais aqui no nosso meio, que tem pessoas que vieram de diversos lugares diferentes. Então, tem gente que veio do Nordeste, tem gente que veio do Sul, tem gente que veio do Rio de Janeiro, de Manaus, de Goiás, de tudo quanto é canto do Brasil. E a gente acaba percebendo na convivência uns com os outros que nós temos alguns aspectos culturais diferentes um do outro. Tem até uma brincadeira que eu falo, que é o seguinte, que são raríssimas as pessoas nessa comunidade que vivem na mesma casa e que nasceram no mesmo estado. Se você olhar para as famílias aqui, para os casais, você vai ver que os casais, assim, Rio Grande do Sul com Recife, tem o meu caso, que tem Rio de Janeiro com Minas, Estados Unidos com Goiás, que
Você tem diversas misturas culturais, e a gente sabe que no dia a dia existem esses choques culturais, né? Principalmente para quem casou, percebe isso. Você começa a perceber que o contexto no qual a pessoa foi criada e os conceitos que ela tem, alguns deles diferem dos que você tem. E a questão é que a gente precisa definir isso daí. O que é cultura? O que é esse termo que é tão presente no nosso dia a dia e que várias vezes a gente não consegue definir? A gente só sabe que ele existe, ele está lá. Mas a gente não sabe explicar, talvez, para uma outra pessoa. Então, o que eu vou trabalhar aqui é um conceito muito básico de cultura, e é um conceito bíblico do que é cultura, baseado naquilo que a Bíblia fala e que vai gerar o conceito até o próprio conceito de cosmovisão cristã vai estar ligado a isso, que é basicamente o seguinte: quando Deus criou o homem, Deus fez os céus e a terra, e a Bíblia diz que o nosso Deus, ele plantou um jardim no Éden. Então, existia uma região chamada Éden, e nessa região, nesse lugar chamado Éden, ele plantou um jardim. E nesse jardim, ele colocou um homem, o homem que ele havia criado, um homem chamado Adão. E quando ele colocou Adão no jardim, ele disse algo para Adão, ele deu uma tarefa. Tem gente que acha, só um parênteses aqui, tem gente que acha que o homem só passou a trabalhar depois da queda. Que a pessoa pensa assim, trabalhar é tão ruim que deve ser maldição. Mas a questão é que o homem não passou a trabalhar depois da queda. Porque quando Deus coloca Adão naquele jardim, ele diz para Adão, para que Adão guarde e cultive o jardim no qual ele foi colocado. E desse cultivo vem a nossa palavra cultura. Os primeiros conceitos de cultura na história da humanidade, eles estavam sempre ligados a o que a gente conhece como agricultura. Ou seja, cultura, no princípio, era cultivar a terra. Mas cultivar a terra dá para nós o contexto para que nós possamos entender o que de fato é produção cultural. Porque quando você cultiva a terra, quando você cultiva, no caso de Adão ali, um jardim, o que você está fazendo? Você está pegando, como diz um autor chamado Tim Keller, você tá pegando o material cru da realidade criada por Deus, e você está transformando esse material em uma outra coisa, para o benefício daqueles que estão ao seu redor. Então, cultura é sempre que você pega a realidade crua e você transforma ela para que ela possa servir a algum propósito. E dentro do ideal de Deus, da criação dele, esse propósito sempre seria um propósito para o bem comum. Sempre seria um propósito que ele teria em vista o bem da humanidade, o bem da criação de Deus, a boa administração dos recursos que Deus nos deu. Então, quando a gente fala sobre produção cultural, a gente está sempre falando de situações onde o ser humano está pegando aquilo que Deus criou e transformando em alguma outra coisa. Você quer um exemplo disso? Um exemplo disso é a própria terra. Você cultiva a terra, você desenvolve técnicas, você faz coisas para transformar aquilo que está ali como uma realidade não mexida, para que aquilo ali possa de alguma forma produzir mais, para que aquilo possa atender mais pessoas. Esse aqui é um outro exemplo que é bem diferente desse, mas também está ligado à produção cultural: música. Porque a música, ela é uma produção cultural no sentido de que ela pega o material cru do som e ele transforma em algo que pode tocar profundamente a nossa alma e transmitir uma mensagem para nós. Simplesmente gerar prazer dentro de nós, mas em alguns casos, na história da humanidade, produzir até mesmo revoluções. Então, quando você fala de música, quando você fala de, por exemplo, uma história, uma ficção, o que você está fazendo? Você está pegando o material
cru da realidade, das histórias humanas e da imaginação, e você está transformando em algo que serve o seu próximo. Isso daí é produção cultural. E a questão é que quando Deus fala com Adão para que ele cultive a terra, ele está fazendo algo ali que dentro do campo da teologia é conhecido como o mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a ordem de Deus para que o ser humano produza cultura, para que o ser humano faça uso da realidade que Deus criou para criar todo tipo de coisa que tiver dentro do alcance da sua imaginação e habilidade. E quando você pega esse conceito, quando você entende que é um mandato de Deus produzir material cultural, é um mandato de Deus que o ser humano faça uso de todas as coisas que Deus deu para ele, para que ele produza coisas para o bem comum. E que a base para que o ser humano faça isso é que cada um de nós, cristão ou não cristão, foi criado à imagem de Deus. Você precisa levar em consideração que nós não temos produção cultural exclusivamente cristã. Você tem produção cultural que é feita por todo ser humano. E aí talvez você vai me dizer assim, não, mas a produção cultural do não cristão, ela é uma produção cultural que é inspirada pelo diabo, né? É inspirada por Satanás. A música é música do mundo. E a música que é feita na igreja é uma música cristã, uma música ungida, é uma música protegida pelo Espírito Santo, é uma música sacra. Eu queria te dizer o seguinte, para a gente entender a cultura desse mundo, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não existe produção cultural evangélica ou cristã, existe produção cultural humana. E a verdade é que, por conta da graça de Deus que opera em todas as pessoas nesse mundo. Quando eu digo a graça de Deus que opera em todos nesse mundo, eu não estou falando do perdão de Deus para os pecados, para todas as pessoas, até mesmo para aqueles que não se arrependeram. Não é esse tipo de graça que eu estou falando. Eu não estou falando da graça de Deus para capacitar para o ministério. Não, não é esse tipo de graça que eu estou falando. Eu estou falando de uma graça de Deus que opera para que a humanidade caída não seja tão má quanto ela poderia ser. E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, a produção cultural não cristã, ela pode ter muita coisa boa que foi inspirada pela graça de Deus. Mas isso não quer dizer que ela é perfeita. Porque toda produção cultural nesse mundo, ela é manchada pelo fato de que a humanidade caiu do seu estado original. Depois de Adão, toda a produção cultural humana é manchada pelo pecado. Inclusive a cristã. Então tem música, e eu falo de música lá porque é o que mais escandaliza, porque ninguém tem problema de cortar cabelo com um cara que não é cristão. Ninguém fala assim, não, eu não vou ter um corte de cabelo do mundo, só vou em barbeiro evangélico. Eu vou desconsiderar esse indivíduo que existe, né? Mas, enfim. Existe esse tipo de pessoa, tá? Mas ela existe por aí. Existe esse tipo de pessoa que acha, não, eu tenho que ter tudo evangélico. Eu preciso ouvir música evangélica, eu preciso ter roupa evangélica, eu preciso de uma casa construída por um pedreiro evangélico. Gente, isso vai
complicar demais a vida se o cara for nesse caminho, porque o cara vai ter que ir na loja de material de construção, onde o azulejo que ele vai comprar para o banheiro dele é um azulejo evangélico. É um azulejo que do lado de dentro está escrito lá João 3,16. Mas a questão é que é impossível você querer viver fora do mundo. Bom, é possível, mas assim, as medidas que você precisaria tomar para isso, eu acho que você não ia querer. Para você viver fora desse mundo, né? É tipo... Mas a questão é que toda produção cultural cristã é manchada pelo pecado. Assim como toda produção cultural não cristã tem influência da graça de Deus. Ou seja, nenhum dos dois é perfeito. Nenhum dos dois é perfeito. E o nosso erro é quando a gente começa a querer produzir cultura exclusivamente evangélica. Por quê? Porque isso não é cultura. Lembra que a produção cultural, ela acontece para o bem comum, para o bem de toda a humanidade. Se você tenta fazer uma produção cultural que não visa o bem do contexto cultural no qual você se encontra, visa o bem somente da sua subcultura, isso dá uma chance muito maior dessa produção vinda de você ser mais ainda manchada pelo pecado, porque você perde a visão daquilo que Deus deseja para a humanidade e você começa a querer ter uma visão só para aquilo que é do seu grupinho. Por isso tem tanta coisa evangélica ruim. Vocês já repararam isso? Fala sinceramente comigo. Não tem um negócio que o que é evangélico exclusivamente, tipo assim, grife evangélica, é roupa feia, é música evangélica. Tem muito músico bom, tem muito músico de igreja bom, mas essa não é a realidade da maioria das igrejas. Se você já foi em alguma outra igreja, se você já frequentou igrejas evangélicas, você provavelmente já teve um encontro com aquele tipo de louvor e adoração que é feito para Deus. No sentido de que Deus não liga para coisa que é bem feita. As pessoas falam assim, não, mas Deus vê o coração. Tem que falar assim, ainda bem, né? Se ele ouvisse o que você está tocando, meu amigo, nossa, ele ia passar mal, de tão ruim que é esse negócio aí. Você pode reparar que, e aí tem uma moda que tudo que existe não cristão, as pessoas querem fazer a versão cristã. E geralmente você vai diferenciar uma coisa da outra pela pobreza da produção. Ou seja, a versão cristã, geralmente, ela é mais mal feita. Mas aí você pode estar se perguntando assim, você pode estar pensando, não, mas eu conheço muita coisa que é cristã, que é uma espécie de versão cristã de algo que já existe no contexto não cristão, e a coisa é muito bem feita. A coisa é feita com excelência. São profissionais qualificados e tudo mais. Beleza, existe isso. Só que aí a gente entra num outro ponto, que é, na verdade, o que eu quero usar para finalizar essa mensagem aqui. Eu não quero me estender. E o ponto é o seguinte, existe muita coisa cristã que é feita, mas que é uma produção subcultural, ou seja, ela não chega a ser uma cultura, não chega a ser algo que é produzido para o bem comum, é produzido simplesmente para o nicho evangélico, mas tem uma qualidade técnica muito boa. Mas aí a gente entra num outro problema, que é o seguinte: como cristãos, nós acreditamos que a Bíblia ela não foi escrita,
ela não foi inspirada por Deus simplesmente para ser um meio pelo qual nós entendemos como fazer igreja. Ou como você vive sendo crente. Não. A Bíblia, ela explica e ela orienta os seres humanos a como viver de acordo com o propósito para o qual eles foram criados. A Bíblia explica não a origem da igreja, simplesmente. Ela explica a origem de toda a humanidade. Isso significa que dentro da palavra de Deus nós temos respostas para cada um dos dilemas humanos. Dentro da palavra de Deus nós temos respostas para cada um dos questionamentos da humanidade. Autores como Francis Schaeffer diziam o seguinte, que a única cosmovisão, a única visão de mundo, a única forma de você enxergar esse lugar onde você está, a sua vida, tanto interiormente quanto exteriormente, a sua vocação, ou seja, a forma como você enxerga a vida, a única forma correta de você entender tudo isso é por meio das Escrituras. E por que ele dizia isso? Porque ele falava que as Escrituras, a cosmovisão cristã, a visão cristã a respeito do mundo baseada na palavra de Deus, ela é a única que faz sentido. Ela é a única que se encaixa com a nossa vida. Ela é a única que, quando você compara ela com a sua experiência de vida, ela não parece uma coisa desconectada. O que ela fala a respeito do ser humano pode ser comprovado como verdadeiro. O que ela fala a respeito da criação pode ser comprovado como verdadeiro. Mas qual que é o problema? O problema é que, se essas coisas que eu estou falando aqui agora fossem realmente verdade, toda a sociedade ao nosso redor ia correr para nós, ia correr para os cristãos, e ia falar, me ensina a viver do jeito que você vive. Porque eu vejo que a minha vida e a minha existência é uma existência sem sentido e cheia de conflitos e questionamentos não respondidos. E a sua vida é uma vida de paz, é uma vida de sentido, é uma vida que você parece que se encaixa com tudo que existe ao seu redor. E tudo que você faz parece que contribui para o bem da humanidade. Mas a minha vida não é assim, me ensina a viver como você. Mas não é isso que o mundo diz quando vê os cristãos. Não é isso que a sociedade diz quando olha para nós. E por que não é isso que eles dizem quando eles olham para nós? Não é isso que eles dizem. Porque a verdade é que ainda que nós creamos em Deus, ainda que nós tenhamos o Espírito Santo habitando no nosso interior e tenhamos tido uma experiência verdadeira com Jesus, a verdade é que muitos de nós tivemos a nossa visão a respeito da vida, a respeito do trabalho, a respeito da família, a respeito de música, de política e de tantas outras coisas. Nós tivemos a nossa visão moldada não pela palavra de Deus, mas nós tivemos a nossa visão moldada pelo mundo que está ao nosso redor, pela cultura, pela televisão, pelo Facebook, pelo Instagram, por aquilo que nós aprendemos dessa cultura, que nos deu um óculos por meio do qual nós enxergamos a realidade. A visão cristã a respeito do mundo é uma visão que conta uma história, que compreende a criação, a queda do homem e a redenção da humanidade, e a consumação que se segue a essa redenção, a restauração de todas as coisas, como era no princípio. Mas a questão é que, várias vezes, nós nos deparamos com cristãos que não têm uma visão, eles não têm uma forma de entender o mundo que é baseada na criação, queda, redenção e restauração. Eles têm uma forma de enxergar o mundo que é baseada em conceitos filosóficos pagãos, em conceitos que são conflitantes entre si. Vou dar um exemplo para você perceber como que isso acontece. Por exemplo, você já reparou
como que várias vezes as pessoas que elas se dedicam à sua área de vocação, elas se dedicam ao seu trabalho. Talvez o cara é um empresário, talvez ele é um acadêmico, ele está envolvido na universidade, talvez ele é uma pessoa voltada para o ramo de entretenimento. Você já reparou que esse tipo de pessoa, geralmente nas igrejas evangélicas, é considerada uma pessoa menos espiritual do que aqueles que vivem integralmente para o ministério? Não só essa pessoa é considerada pelos outros como sendo menos espiritual, mas ela mesma se considera como uma pessoa menos espiritual do que outras. Ela se cobra e ela fica pensando: eu precisava dedicar mais tempo para servir na igreja. Eu precisava me envolver com algum ministério. Porque eu estou vivendo só para o mundo. Eu estou vivendo só para a minha carreira. Eu estou vivendo só para ganhar dinheiro. E essas coisas não são espirituais. Eu estou me envolvendo com o mundo. E eu não me envolvo suficientemente com a igreja. Por isso eu não sou tão espiritual. Por isso eu não tenho tanta confiança em assuntos espirituais. Mas o contrário também é verdadeiro. As pessoas que se consideram mais espirituais, que estão envolvidas no ministério em tempo integral, elas não se consideram tão aptas, tão preparadas para lidar com coisas que são consideradas como a normalidade da vida. Elas não são pessoas tão preparadas nesse sentido assim para lidar com coisas que têm a ver com negócios, com coisas que têm a ver com cultura, que têm a ver... E o que acontece? Essas pessoas geralmente, que são, entre aspas, mais espirituais, são as pessoas que dão uma orientação e ensino nas igrejas, e o seu ensino e a sua orientação é carregada da visão que eles têm a respeito do mundo, onde o mundo é dividido entre o âmbito carnal e mundano dos negócios e da cultura e o âmbito espiritual e santo do ministério. E a maneira como elas pregam e propagam isso vai fazendo com que a igreja se afaste cada vez mais da cultura da cidade na qual ela está inserida. E por isso, pessoas que não são cristãs vêm para o nosso meio e nos ouvem falar coisas que soam aos seus ouvidos como absurdos. Eu sempre lembro do exemplo do John Wimber, onde ele foi numa reunião de estudo nos Estados Unidos. Ele era um cara que era extremamente envolvido, ele morava em Las Vegas e era músico, e ele praticamente era um cara que só ficava acordado de madrugada, tocando na noite em Las Vegas, e ele não tinha contato quase nenhum com cristãos, então ele não era acostumado com o linguajar cristão, e um dia um amigo dele chamou ele para ir num estudo bíblico. Ele foi no estudo bíblico, e uma das primeiras coisas que perguntaram para ele foi: varão, você já foi lavado no sangue? Ele mais que rapidamente olhou para o amigo dele e pensou assim: meu Deus, eles fizeram isso com você? Que coisa nojenta! E as pessoas ficaram alarmadas quando ele falou isso. Por quê? Porque elas estavam usando um linguajar subcultural, evangélico, que não comunica nada para as pessoas ao nosso redor. Não chame as pessoas de varão. Não faça isso. Chama de cara. Chama de mano. Chama de brother. Chama de, sei lá, cara, mas não chama de varão. Tem versão de Bíblia hoje que não fala mais varão. E você está falando ainda. Compre uma outra Bíblia, pelo menos. Que é no português que usa hoje. E não no português que fala coisas. Que fala ser-vos-á. Não é errado ler a Bíblia nessa linguagem, mas você precisa entender que as pessoas do seu dia a dia não falam dar-se-vos-á. E elas vão achar muito estranho se você falar.
você precisa comunicar a sua fé de uma forma inteligível para as pessoas ao seu redor. Mas não só isso. Você precisa também viver de uma forma que é inteligível para as pessoas ao seu redor. Tem muita gente que chega perguntando, falando assim, não, eu estou querendo ficar integral no ministério, e aí você pergunta por quê, aí a pessoa fala assim, não, porque eu queria dedicar mais tempo para oração. 8 horas que você quer dedicar para oração? Aí a pessoa, obviamente, a não ser que a pessoa seja ou chamada de fato para orar 8 horas por dia. Se você é chamado para orar 8 horas por dia, eu te dou todo o apoio. Mas se você fala que você quer sair do seu emprego para se dedicar mais à oração, e você vai orar 2 horas por dia, fala assim, meu amigo, o que você quer é vagabundear. Porque isso não é chamado. Isso não é vocação. Isso não é ministério. Isso aí é vida cristã. Tem muita gente ocupada que ora 2 horas por dia. E se você só tem 2 opções. E eu falo da perspectiva de alguém que vive e que eu ganho o meu pão, eu recebo o salário para trabalhar no ministério. Você não vai ter mais tempo para orar. Se você acha difícil orar, tendo um emprego que você entra de manhã e sai no final da tarde, na noite, você pode ter certeza que a luta que você vai ter para orar, se você estiver no ministério de tempo integral, vai ser muito maior. A não ser que você esteja vagabundeando. Eu lembro de um irmão que contou uma experiência interessante que ele teve. O cara chegou na casa dele e ele acho que ele estava preparando pregação, alguma coisa do tipo. Ele estava estudando lá. E aí o cara chegou na casa dele e falou assim, pô, cara, eu tô de folga aí hoje. Queria conversar contigo. Fazia tempo que eu queria marcar de vir na tua casa e eu queria falar assim que eu queria ficar integral no ministério. Eu queria assim, sair do meu emprego e dedicar só para isso, porque eu estava a fim de ficar mais assim, tipo você, com mais tempo livre, sabe? Ficar mais de boa, mais tranquilo. Aí esse irmão, que era uma pessoa muito, muito branda, né? Foi lá, chegou na porta, abriu e falou assim, vai embora. Assim, vai embora, vai. E ele fez isso numa atitude sábia, porque ele sabia que se o irmão em questão ali não fosse embora, ele talvez ia fazer algo que ia escandalizar as pessoas, pelo fato dele ser um pastor. Que no caso seria bater no irmão. Mas a questão é que cada um de nós tem vocações, tem chamado, tem até mesmo uma personalidade que Deus nos deu para que nós nos envolvamos com a cultura na qual nós estamos inseridos. E a verdade é que vários aqui dessa comunidade não são daqui, não estão há muitos anos aqui na cidade de Montemor, e nós precisamos encarar a nossa missão nessa cidade como um missionário encararia a sua missão em um país onde ele não fala a língua, ou seja, nós precisamos aprender a língua dessa cidade. Nós precisamos aprender a nos comunicar com essas pessoas. Nós precisamos aprender a como comunicar o Evangelho, não aquilo que são os nossos questionamentos, os nossos dilemas pessoais, mas nós precisamos entender quais são as perguntas que essa cidade está fazendo. Eu queria dizer o seguinte, eu queria testemunhar aqui. Eu tenho conhecido várias pessoas aqui da cidade de Montemor, eu tenho feito amizade com pessoas que não são cristãs e eu tenho ouvido quais são os sonhos e os dilemas e os desejos dessas pessoas, e eu tenho percebido que existe aqui nessa cidade
um grande número de pessoas jovens, jovens casais, jovens famílias que têm um desejo profundo de ver uma transformação na cidade de Montemor. De ver realmente algo diferente, de ver realmente a cidade sendo livre do descaso pelo qual ela passou, sendo livre do desprezo, da falta de esperança, da miséria e de tantas outras coisas negativas que tem nessa cidade. Eu vejo que existe uma revolta muito grande, principalmente de jovens profissionais que correram atrás e conseguiram hoje ter uma estabilidade, conseguiram casar e dar um sustento digno para as suas famílias. Eu vejo que existe um desejo profundo nessa cidade por transformação, por ver essa cidade tocada por uma realidade melhor. E eu acredito que o reino de Deus é a resposta para isso. Eu acredito que as Escrituras nos dão base para que nós possamos orientar essa cidade a uma transformação integral. Mas para que a gente faça isso, a gente vai precisar entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Como ela nos orienta a respeito disso. E como que nós vamos pegar a mensagem que está contida aqui na Bíblia e transmitir para essas pessoas, de forma que elas entendam que as Escrituras têm sim a resposta para o clamor que existe no coração delas. Eu creio que a Bíblia tem essa resposta. E eu sei que você acredita nisso também. Mas essa nossa fé, ela precisa ser comprovada e confirmada com a nossa prática. E essa prática vai se envolver com as pessoas dessa cidade. Eu não estou falando simplesmente de pregar o Evangelho. Eu estou falando de ouvir. Eu estou falando não só de chegar para essa pessoa e falar, você é um pecador e Jesus morreu por você e você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso daí deve ser falado sim. Mas a questão é que o Evangelho, ele não vem só para confrontar essa cultura. Ele não vem só para falar a respeito dos pecados que as pessoas estão cometendo. Ainda que nós não devamos abandonar a mensagem de arrependimento que é parte integrante do Evangelho. Mas nós precisamos também responder a todos os anseios que existem no coração das pessoas dessa cidade e que Cristo tem uma resposta por meio da sua palavra. É nossa tarefa fazer isso. E eu queria convidar você a, nesse tempo, nessas próximas palavras, a refletir sobre uma reforma missional da nossa comunidade, mas também uma reforma missional do nosso estilo de vida como indivíduos aqui na cidade de Montemor. Isso é o peso do meu coração que eu queria transmitir, e eu acredito que a gente ainda vai ter muita coisa que a gente vai entrar e que vai não só ser falado por mim aqui, mas vai ser gerado no coração de vocês, através também do estudo pessoal. Se você quer entender mais sobre essas coisas, você quer conversar sobre isso, pode me procurar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor tem nos conduzido nesse tempo. Senhor, libera a presença do Teu Espírito sobre nós, para nos conduzir no nosso dia a dia. Senhor, nós queremos viver a Tua palavra. Nós queremos pregar a Tua mensagem, Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos sabedoria e entendimento. Libera a Tua graça sobre nós, Senhor, para tocar essa cidade. Em nome de Jesus.